Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E aí, você trabalha ou sobrevive? Pergunta difícil, né? Então, nós vamos tentar solucioná-la no Ação Nacional de hoje, que recebe o coach Marcos Tonin. Obrigado, Marcos, pela sua presença aqui no programa Ação Nacional de hoje. Obrigado, Júnior. Obrigado pelo convite. É um prazer. Tá uma pergunta bem né, emblemática para todos nós, né? Pois é. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa pergunta, que se a pessoa trabalha ou sobrevive, né? Tem gente que está trabalhando, tem gente que está sobrevivendo. Né? Vou dizer que grande parte está sobrevivendo, né, Júnior? Infelizmente, né? Infelizmente, cara, a gente tem vivido momentos difíceis, né, no mercado de trabalho desde o início dessa crise econômica, política, né? E as pessoas, na verdade, elas têm vivenciado uma sobrecarga de trabalho, que elas invadem também a vida pessoal delas, porque muitas vezes a jornada ela não acaba só nas 8 horas, hoje a gente vê pessoas com 10, 12 horas, às vezes até mais, e então elas estão sobrevivendo um pouco à quantidade de pressão, quantidade de informações que a gente tem também em redes sociais, que isso também causa um certo estresse, né? Então é uma pergunta, acho que a resposta é de R$1 milhão, né? Quem souber a resposta. Bom, e tem aqui essa questão também, que muitas pessoas estão entrando hoje num trabalho informal, né? Sim, isso é uma grande realidade. Né? É questão de sobrevivência mesmo, né, Júnior? Porque a pessoa não acha emprego no mercado formal, ele tem que sobreviver, pagar as contas, enfim. Então, na verdade, é uma busca pela sobrevivência, sim. O brasileiro, ele sempre empreendeu, quando a gente fala de empreendedorismo, né? Sempre empreendeu muito mais na questão do esforço, da transpiração, do que do planejamento. E hoje, muito mais a questão da sobrevivência, né? Então, o que eu sei fazer? O que minha família sabe fazer, minha esposa ou meu marido? E como é que a gente pode sobreviver com isso? Então, infelizmente, a gente está no momento de rampa quando a gente fala sobre isso, né? Bom, e o que seria a qualidade de vida no trabalho? Júnior, esse é uma pauta que tem tomado tempo e investimentos de muitas empresas, de muitos órgãos aí, porque a gente tem sido acometido por doenças mentais e emocionais o tempo todo, né? Então, o crescimento disso no mundo, não só no Brasil, como no mundo, tem feito com que as pessoas parem em algum momento e comecem a prestar um pouco atenção nisso. A gente falava que no século XXI, quem tivesse uma boa saúde mental seria um bom profissional. Os profissionais que serão diferenciados são aqueles que têm mais inteligência emocional, justamente pelo fato de saber lidar em situações de conflito, antagônicas. E isso tem se tornado, sim, uma realidade, pela quantidade de problemas que a gente vem enfrentando, né? Então, gerações novas que estão hoje no trabalho, Júnior, coisas que são um pouco até óbvias a gente pensar, nunca enfrentaram uma crise no trabalho. É verdade, né? Então, são gerações novas, de 20 e poucos anos, 30, que não enfrentaram as crises passadas. Então, para eles, hoje, é algo muito novo. Então, a falta de flexibilidade, a falta de visão de futuro. Olha, toda crise passa, mas a gente tem que saber administrar enquanto ela acontece. E esse administrar enquanto acontece que é o grande X da questão. Como é que a gente faz isso? Enquanto eu fui preparado o tempo inteiro para ser competitivo, enquanto eu estava numa faculdade, ninguém falou para mim, olha, você também tem que sobreviver, tem que ter flexibilidade, precisa ter paciência com algumas coisas. Então, hoje vem crescendo questões de assédio moral, porque nós temos uma geração, uma safra de gerentes, de diretores muito novas, de idade mesmo, onde falta um pouco de vivência. Maturidade. Maturidade e coisas que só o tempo faz, né, Júlio? Não adianta lógico. O cara fazer uma pós-graduação, um mestrado, se ele não tem vivência. E muito desses novos líderes não tem vivência. E chega no momento da atuação, o cara vê que os resultados não acontecem, os acionistas e a empresa não quer nem saber, fala, olha, eu quero resultado, eu quero dinheiro, e aí o cara estoura e ele vai arrebentando com todo mundo dentro de uma empresa. E por que isso tem acontecido de 15 a 20 anos para cá ou não? É impressão minha? Os números estão, na verdade, quase que triplicando nos últimos 10 anos, Júnior. Nos últimos 10 anos. Tem um pouco a ver com essa geração nova, né? Com a geração X que a gente ouviu falar, com a geração Y, os millennials que a gente fala hoje. O que acontece, Júnior? Hoje a gente tem um fenômeno que a gente trata de quarta revolução, como a gente fala disso, que é a revolução tecnológica. Um dos pontos que estão sendo muito estudados é justamente isso, que gera essa quantidade de ansiedade, essa depressão, essa frustração. Ou seja, a gente tem a tecnologia gerando informação o tempo todo.
Então é tecnologia, rede social, aplicativo. Então o tempo inteiro, Júnior, eu não desligo. Eu tenho um aplicativo que até conta a quantidade de horas de sono que eu tenho. Quer dizer, na hora que eu estou descansando, o aplicativo está trabalhando. Né? Então, será que eu dormi adequadamente? Aí você vai lá, avalia teu sono, avalia como é que foi teu dia de trabalho, avalia como é que estão os seus relacionamentos. Quer dizer, o tempo inteiro eu começo a ter sensações que eu estou devendo algo. Então é uma tarefa que eu não cumpri, um objetivo que eu não alcancei, algo que eu deixei em aberto. Então isso começa a gerar uma sensação de frustração, de perda, de atraso. E essa geração nova que tem essa eletricidade toda entra no mercado de trabalho e começa a trazer então esse cenário novo, que é um cenário de angústia, de depressão. Isso sempre existiu, né, Júnior? A gente não pode falar que isso é de agora, mas isso está assim realmente triplicando, isso triplicou nos últimos 10 anos, justamente por essa entrada dessa nova safra de profissionais inexperientes, com uma outra visão de vida, um outro propósito de trabalho, aonde eles transformam um ambiente de trabalho num ambiente de realização. Eu não vou trabalhar simplesmente para juntar dinheiro como meu pai, porque quando eu me aposentar eu preciso ter um dinheirinho ali para curtir a vida, se é que eu vou conseguir fazer isso. Essa geração entende o seguinte, que o trabalho faz parte da construção da minha carreira. E se eu não estiver bem aqui, amigo, eu vou embora e estou nem aí para você. Por isso que a gente vê uma troca, a gente fala que são profissionais pula-pula, né? A gente vê uma troca muito grande de funções, de trabalho. O cara está trabalhando um tempo, ele não se identifica, ele não dá nem tempo para que ele possa se adaptar, ou a empresa possa promover algo para ele, ele vai embora. Mas, muitas das vezes, os que ficam começam a sofrer aquela ansiedade. Então, assim, putz, eu não consegui isso ainda, não consegui aquilo, e começa a me gerar uma frustração, né? E é ruim isso, ficar mudando de emprego? Isso é esperado para essas novas gerações, Júnior. Em determinado momento da carreira, isso é muito aceitável. Mas quando o profissional ele começa a chegar próximo dos 30 anos, a gente fala que ele tem que começar a acertar ali, porque senão ele vai ter carreiras muito efêmeras ali, né? Então ele fica 1 ano, 6 meses, e hoje a gente vê isso, profissionais com 6 meses, 8 meses, não dá tempo das coisas serem trabalhadas. Né? Hoje a gente tem 2 lados da moeda, né? Eu tenho a empresa que não consegue se adaptar a essa velocidade toda que esse mercado hoje pede, que esses profissionais pedem, e por outro lado eu tenho um profissional sem paciência que observou ao longo dos anos o tio, o pai, o avô serem demitidos. Então quer dizer, aquele cara que deu sangue pela empresa, ele simplesmente é desligado. Fala, peraí, meu pai não viu, não foi no meu aniversário, não acompanhou a minha reunião na escola, não viu minha apresentação não sei do quê, e depois, no final das contas, foi mandado embora. Então, essa construção de que o meu trabalho ele é fruto também da minha satisfação, vem muito disso que aconteceu nos outros anos, nas outras décadas. Né? Que quando a gente vai lá para a década de 60, década de 50, 60, até meados de 70, o que era esperado, Júnior? Um profissional entrava, quantas histórias a gente conhece? Né? Entrou como guardinha, entrou como um menor aprendiz e terminou como diretor da empresa. Você ouviu falar muito nisso, né? É motivo de orgulho, né? Justo, eu entrei com 15 anos nessa empresa, estou me aposentando nela. Há 30 anos, estou aqui há 35. Hoje, isso praticamente não existe mais, né? Porque muita coisa mudou. Tanto da empresa, de necessidades, quanto desses novos profissionais que falam, olha, peraí, eu até fico 30 anos aqui, mas eu ganho o que com isso? Qual é a carreira, qual é a possibilidade de crescimento que você me dá? Entendi. Bom, só para a gente ter uma ideia, gente, olha, a Organização Mundial do Trabalho levantou que 40 milhões de pessoas no mundo sofrem de estresse grave relacionado ao trabalho, né? É um número preocupante isso daí, né, Marcos? Porque você estava falando até, inclusive, sobre isso, né? A pressão que se tem hoje num trabalho, no meio, está aqui, 40 milhões de pessoas no mundo sofrem de estresse grave. É isso. Hoje a gente fala que, eu trouxe uma cola aqui, Júnior, porque são tantos indicadores, lógico, né? Mas a Associação Internacional do Gerenciamento do Estresse no Brasil, ela coloca aqui 9, olha que loucura, 9 entre 10 brasileiros no mercado de trabalho. 9? 9 a cada 10, ou seja, escapa um só, né? Eles sofrem de algum tipo de ansiedade. E aí ela coloca em níveis, né? Tanto leve quanto maiores. E 47% maiores. 47% desse total, quase 50%. É muita coisa, Júnior. Sem dúvida. É muita coisa. Isso, na verdade, é uma loucura isso. O Brasil, na verdade, ele está em segundo lugar quando a gente fala de transtornos de ansiedade, doenças mentais no trabalho. São doenças ocupacionais, né? Depois
acho que a gente vai falar de bastante coisa aqui, mas o próprio processo de burnout, que é uma síndrome ocupacional, que assim, ela vem sido estudada há muito tempo, mas parece que agora as pessoas estão entendendo um pouco, querendo entender como é que isso se instala e como é que isso pode ser trabalhado dentro do ambiente corporativo. Tá, nós íamos entrar nisso daí, vamos aprofundar isso aí então. O que significa síndrome de burnout? O burnout, como o próprio nome diz, ele vem em inglês, o burn, de queimar, e out, para fora. É como se o profissional, Júnior, entrasse num processo de autocombustão. Ele se se explode, exatamente. É uma síndrome ocupacional, ela ocorre no ambiente de trabalho. Inicialmente ela foi observada nos médicos que trabalhavam com pacientes em ambientes terminais. Ou seja, aquele paciente estava ali, na verdade, para morrer. Só que os médicos e toda aquela equipe de enfermeiros e TOs, enfim, estavam ali para cuidar daquele paciente. Fazer ele ficar vivo. Exatamente. O médico não é preparado e fala, vem aqui para morrer. Eu quero achar uma forma de fazer com que você fique melhor e não pior. E no final de um grande esforço, aquilo não acontecia. O paciente acabava vindo a óbito do mesmo jeito. Então eles observaram que esses profissionais começaram a entrar num processo que eles observavam que tinha muito esforço e os resultados não aconteciam. E identificaram que isso acontece, na verdade, com todo mundo que trabalha. Em determinados momentos da nossa vida, Júnior, a gente passa por esgotamentos emocionais porque é inerente ao trabalho, né? Ou seja, isso vai acontecer. O que acontece, o problema do burnout é o nível com que isso começa a acometer as pessoas. E como ele tem muitos indicadores, ele pode ser confundido com estresse, com depressão, com síndrome do pânico e com um monte de outras coisas. Porque ele tem muitos indicadores, muitas variáveis. E o que é importante falar sobre isso, Júnior, é o seguinte: somente um profissional da área da saúde está habilitado a fazer essa avaliação e identificar o processo de burnout. Hoje a gente vê uma explosão de terapeutas holísticos, até coaches aí que a gente vê, olha, vem aqui, eu cuido de tudo. Todo mundo cuida de tudo hoje, né? Um profissional da saúde é a única pessoa habilitada para identificar isso. Psicólogo, um psiquiatra, um médico, né? Então, assim, existe um formulário, um instrumento de avaliação que é aplicado e só esses profissionais devem aplicar isso, porque eles conseguem identificar aonde que a coisa está pegando ali. Porque senão é muito fácil, né, Júnior? Eu estou triste hoje. O que é um indicador de tristeza? Como é que eu identifico uma tristeza e diferencio uma tristeza de uma depressão? Ou simplesmente um incômodo? Eu estou em processo de burnout, eu posso estar dormindo mal, eu posso ter dor na nuca, eu posso ter azia, eu posso ter tem tantos indicadores dentro dessa síndrome que a gente chama, que ela pode ser confundida de várias formas. E saber identificar é o melhor caminho para você poder tratar isso depois, né? A pessoa ela sofre essas pressões dentro do trabalho ou no fim na casa dela também? Quando ela está com síndrome de burnout? O burnout ele passa por alguns... a gente tem 3 grandes indicadores, o processo de burnout. O primeiro deles é o processo de esgotamento emocional, quando esse profissional identifica que ele... É aquela sensação, Júnior, de estar sempre cansado. São aquelas pessoas que passam o final de semana e falam assim, nossa, eu preciso de outro final de semana agora porque eu não descansei. A pessoa volta de férias e fala, agora eu preciso de férias às férias. Então, ela está sempre esgotada. É aquela sensação de estar patinando, faz. Chega no final do dia, ela espera todo mundo ir embora do escritório e fala assim, agora eu vou trabalhar. Porque agora eu não toco o telefone, agora ninguém me enche o saco aqui e eu consigo trabalhar. Então, é a sensação que a pessoa é um bombeiro. Ela fica o dia inteiro apagando fogo e não trabalha, não produz. Um outro indicador do burnout é que a gente fala de processo de despersonalização. Então o profissional muda. O Júnior ele era muito alegre, chegava aqui, dava bom dia para todo mundo, cumprimentava, participava. O Júnior mudou, almoça sozinho, já não conta muita piada. A pessoa ela despersonaliza. Neste momento, a família, a sua pergunta foi muito essa, né? A família começa a identificar que tem alguma coisa que não está certo, mas ninguém sabe o que é. Sabe aquele famoso tá ruim, mas tá bom? Pelo menos eu tenho um emprego, pelo menos eu pago minhas contas. Então o famoso tá ruim, mas tá bom. Mas existe um esgotamento muito grande, né? E um terceiro indicador que é o autoenvolvimento com o trabalho. Em geral, esse profissional está muito envolvido com o trabalho. E aí surge a dúvida, peraí, o cara está esgotado, ele não aguenta mais trabalhar, está despersonalizado e não sai do trabalho? É isso mesmo.
Então, ele passa mais tempo no trabalho, os assuntos dele o tempo inteiro permeiam o trabalho, ele está na casa dele pensando no trabalho, vê se o telefone não vai tocar, enfim. Ele se preenche daquilo, é como se ele não consegue se desligar daquilo, porque aquilo toma um espaço tão grande na vida dele que ele não sabe como diferenciar aquilo. A gente tem fatores de proteção, fatores de risco, a gente até pode falar isso no caminhar aqui, mas é uma síndrome que vem crescendo muito, né? E infelizmente a gente não tem muitas informações sobre ela e como trabalhar, porque o burnout, o que é interessante dele, Júnior? Se você trabalha esse esgotamento todo no ambiente de trabalho, você consegue uma recuperação muito mais rápida do que afastando ele. Né? Então, assim, interessante isso. É interessante. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente vai retomar esse assunto aqui no próximo bloco. Fique com a gente.